Olá! Está no ar o Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal e rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, estarei trazendo sempre um novo conteúdo para você. Mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você que está em casa já se inscrever no canal, dar o seu like, apertar o sininho para que na próxima publicação você seja um dos primeiros a estar realmente aí vendo os nossos conteúdos e compartilhem para que outras pessoas tenham o mesmo acesso que você de todo o conhecimento e todo o conteúdo que é gerado para você. Bom, a pauta de hoje é uma pauta que realmente dá muito o que falar. Às vezes nós sabemos, você também já ou está passando no processo, já ouviu alguém falar sobre os benefícios do INSS, entre questões, né, de como conseguir esses benefícios. Às vezes você tem uma deficiência, às vezes você tem alguma coisa específica que impossibilita de você estar realizando alguma atividade profissional e precisa, né, desses laudos, precisa de um perito profissional para estar realmente fazendo, te auxiliando no processo para você atingir, né, e conseguir esses benefícios. E hoje nós temos aqui, né, mais uma vez, vai estar aqui conosco compartilhando parte do seu conhecimento, a doutora Caroline Daites, que vai estar falando um pouquinho, né, sobre como funciona, como que pode ser facilitado esse processo, esse caminho para você, tendo um profissional realmente de fato que tem essa expertise, né, e o conhecimento para estar te auxiliando nesse processo. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda! Uma satisfação, já início de ano ainda, estar aqui conversando de novo sobre esse assunto que a gente adora, né? Exatamente. Bom, já iniciando já 2025, né? Tem muita coisa acontecendo, então Pautas da Tarde vem realmente com essa conotação, esse contexto de estar realmente preparando quem está nos assistindo com informação, com conhecimento, e vocês realmente profissionais que abrilhantam aqui o Pautas da Tarde, levando tanto conhecimento. Mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você se apresentar mais uma vez aqui. Bom, eu sou médica perita. A minha especialidade realmente é a medicina legal e perícia médica, uma especialidade pouquíssimo conhecida, e que até mesmo os médicos na faculdade não aprendem muito, né, sobre como lidar com as perícias. Também tenho formação em medicina do trabalho, também sou especialista em medicina do tráfego, fui médica legista na Polícia Científica do Paraná, médica perita oficial em outras ocasiões também, e atualmente estou apenas na perícia particular. Esse foi o caminho que eu segui, e estou à frente da empresa a Perícia Médica Popular, que é um segmento de perícias que aborda exatamente o assunto que a gente vai falar aqui hoje, e outros tipos de perícias nos danos associados aos cuidados de saúde, que são os erros médicos, né, que as pessoas chamam normalmente, as perícias criminais e trabalhistas. Então, um mundo inteiro aqui para a gente conversar. Bom, no episódio passado nós tivemos um assunto bastante curioso sobre a questão da deficiência, né? Como que essas pessoas que fazem concurso público pode realmente estar conseguindo adquirir os seus direitos, né? No concurso público, tendo deficiência, com as possibilidades que a perícia médica pode realmente, né, beneficiar e favorecer para que possa se atingir esse objetivo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Lembrando que para você que está em casa, lembrando que, como vocês já sabem, nós aqui do Pautas da Tarde, a gente sempre pega uma matéria que está na internet dentro do assunto que nós vamos abordar. Então, você que está aí, você pode procurar, que você vai encontrar essa matéria, e nós tiramos um trechinho para ser nosso ponto de partida. E doutora, o nosso assunto de hoje está muito relacionado aos erros que deve se evitar na perícia médica do INSS, e fala da seguinte maneira: a perícia médica do INSS acontece quando o trabalhador apresenta ou desenvolve alguma doença que o deixe incapacitado para exercer as suas atividades profissionais, sendo essa
uma das principais etapas para o recebimento de um benefício por incapacidade. É justamente na realização da perícia em que é verificado se o trabalhador está de fato incapacitado ou não. Portanto, se você está com perícia agendada, independentemente se for para pedir um benefício ou prorrogá-lo, deve ter alguns cuidados. Qualquer descuido pode fazer com que o seu benefício seja negado ou cortado. Bom, doutor, eu acredito que aqui já conseguimos sim extrair, né? Aqui a gente consegue ser o nosso ponto de partida para a pauta de hoje. De fato, esses desafios ocorrem? Sim, os peritos, eles, principalmente no âmbito da previdência social, né, muitas vezes eles são tidos como uma figura muito má pelas pessoas, né, mas a gente precisa pontuar algumas coisas, que muitas vezes essas pessoas não conseguem comprovar a incapacidade que elas têm, e isso pode acontecer por diversas questões. Então, a falta da estruturação dos documentos que essa pessoa leva para apresentar para o perito durante a perícia, ou uma falta de correlação entre os exames e o exame físico, ou às vezes aquele toque a mais que a pessoa quer dar porque ela quer tanto conseguir aquele benefício, a gente sabe, né, das pessoas que estão em dificuldade, precisam disso, e acaba colocando por água abaixo, porque se o perito ele percebe algo que a gente chama de simulação, né, então, ou uma meta-simulação, então a pessoa que pode estar simulando um sintoma ou uma doença, ou aumentando, tentando superestimar um sintoma de uma doença para conseguir um benefício. E os peritos são preparados para conseguir identificar isso. E aí pode colocar em risco até mesmo uma pessoa que tem uma doença e tem uma incapacidade, gerar essa suspeita em um perito, que pode, às vezes, levar para um lado de desconsiderar um benefício. É claro que isso acaba sendo uma injustiça social, né, porque é uma pessoa que pode ainda assim fazer jus, mas que pode dar alguma confusão ali na perícia, né, de parecer algo que está sendo simulado, que se não se comprova exatamente com a documentação. E no exame pericial, né, gerar alguma dúvida na própria conversa na perícia, aí a gente pode ter resultados negativos. Bom, mas às vezes é como nós conversamos, né, anteriormente no episódio anterior. Essa questão do profissional, do perito médico, às vezes, para muitos, para quem está nos acompanhando, pode até escrever e deixar nos comentários, parece que está um pouco fora do nosso alcance. E não é bem dessa maneira, né? O que acontece, a maior parte dos médicos na faculdade, eles não têm uma formação em perícia. Então, acaba sendo uma especialidade que até muitos desconhecem, o próprio público em geral desconhece, que é quem sabe lidar muito bem com a perícia médica em todos os âmbitos. E aqui, falando do INSS, a gente tem aí muitos benefícios que podem ser solicitados, aqui a gente está falando de alguns deles, e cada benefício desses pode ter uma particularidade, né? Então, um enquadramento em uma regra específica do INSS, uma necessidade de averiguação com determinados documentos, às vezes uma avaliação de deficiência, que a gente já falou aqui, ou uma incapacidade que é temporária ou permanente, e muitas vezes a pessoa não sabe nem que tipo de benefício ela está tentando no INSS, e os advogados, por um padrão, geralmente eles pedem todos os benefícios ao mesmo tempo, mas aos olhos do perito, quando ele recebe um caso que já é direcionado, qual é a avaliação que ele tem que fazer, qual é o tipo de benefício, qual é a doença em questão, o sintoma, a sequela, isso tudo muito bem caracterizado, torna a avaliação muito mais fácil, né? E a gente diminui a chance de acontecer uma injustiça de uma pessoa ficar sem o benefício que ela realmente fazia jus. Então, claro que o perito, por uma ética profissional, se ele tiver dúvida real, né, se existe ou não uma incapacidade ou a necessidade de um benefício, ele deveria conceder, né? Porque na dúvida, o melhor é não prejudicar
uma pessoa, se ele, por incapacidade técnica, não consegue resolver isso. Ou tomar alguma outra medida, mas nunca prejudicar uma pessoa. Sim. Mas a gente entra aí em várias questões e dificuldades das pessoas que não sabem onde procurar, não conhecem essa especialidade, e esse espaço aqui é muito importante para ajudar nessa divulgação, que elas podem buscar auxílio de médicos que têm especialidade em perícia ou que sabem, né, como lidar com a perícia médica. Você vem se destacando e realmente mostrando, né, para quem está nos acompanhando e até inclusive em outras mídias, que existem profissionais, né, que, assim como você, que se especializou realmente de fato em perito e tem essa visão, esse olhar mais técnico, vamos dizer assim, para poder auxiliar e ser mais precisa possível, né, nessas tomadas de decisões. O médico, a formação em si, se a gente for falar das raízes, né, de muitos dos problemas, ele aprende tratamentos na faculdade, né, aprende as doenças, os tratamentos, a prevenção das doenças, mas a avaliação de sequelas, como que essa sequela na sociedade, essa pessoa com essa sequela na sociedade, como que ela vai se comportar, o que ela pode exercer ou não de atividade profissional, e nem sempre é só atividade profissional, a repercussão pode ser em um convívio com a sociedade, pode ser uma dificuldade para acessar um transporte público, algo que deixe dessa pessoa de não estar em igualdade com as outras pessoas que não têm nenhuma doença. E aí o médico tem dificuldade de fazer essa avaliação. Muitas vezes, quando uma pessoa está fazendo um tratamento no SUS ou até com um médico particular e ela pede, doutor, eu preciso de um laudo para apresentar na perícia. O médico fica com medo, ou preciso de um laudo para tentar pedir uma medicação judicialmente. O médico ele fica com medo, justamente porque ele não tem a formação para isso. Essas pessoas elas pedem também um termo que não é exatamente o adequado, né? Porque o laudo não é exatamente o documento que tem que pedir para o médico, é o relatório médico. Mas aí fica uma confusão de conceitos, né? E aí o médico às vezes não faz o documento, né? O médico que acompanha essa pessoa não faz o documento com todas as características necessárias, e aí fica com medo dessa judicialização, porque hoje a gente também tem muitos processos contra os médicos, então eles se sentem o tempo todo na defensiva e isso assusta o profissional, né? Algo que não deveria ser. O próprio médico, em uma consulta, né, na sua clínica, ele já deveria saber, nossa, essa pessoa com essa doença, esse tipo de câncer, ele pode ter uma isenção de determinado imposto, ele pode pedir esse benefício do INSS. Poderia já fazer parte da prescrição dele, né, da conduta profissional. Mas como o médico não é preparado para isso, né, a gente tem aí outras alternativas, que é então buscar pessoas que lidam com perícia e que é uma das especialidades que mais está crescendo na medicina. Então, nos últimos anos, a gente vê cada vez mais colegas se interessando pela prática pericial, o campo se abrindo cada vez mais, né, e de certa forma, a gente tentando popularizar, e é isso eu fico feliz em estar tendo essa contribuição de falar que a perícia pode ser para todo mundo. Então, consultar um perito, né, particular, pagar por um perito avaliar o teu caso, muitas vezes para entender por que eu não consigo esse benefício. E muitas vezes até para essa pessoa conseguir entender, né, e não ficar mais nesse cabo de guerra com a tentativa de um benefício, e perceber que a limitação que ela tem, né, tem um tratamento, então por isso que não foi concedida ainda uma aposentadoria, porque não é uma incapacidade permanente, e ela ter segurança, mas o que eu posso fazer com essa doença que eu tenho? Porque muitas vezes não é intencional que uma pessoa quer se encostar, né, que a gente chama esse termo, né, geralmente as pessoas se encostar no INSS. Às vezes não é intencional por maldade, não é uma pessoa que não quer trabalhar, mas ela acha que aquela doença também determina a vida dela por um todo. Sim. E às vezes a gente vê outras pessoas que têm doenças até mais graves e que querem muito trabalhar. Então é uma avaliação muito particular também,
e que envolve a perícia também ter a sensibilidade de pensar na readaptação dessas pessoas na sociedade. Isso é profundo o que você está falando, viu? Olha, eu falo que quem acompanha já minha trajetória profissional sabe que eu amo o que eu faço aqui, que é realmente levar conhecimento, levar informação, fazer com que as pessoas, que esses conteúdos que nós realizamos juntos aqui, as pessoas sejam alcançadas, né? E lógico, eu aprendo muito com todos vocês, porque eu ouço assim, eu falo, meu Deus, é tanta coisa, são infinitas, né, situações, infinitas possibilidades que fica até pensando. E você citou algo, né, engraçado, que todo mundo pensa que perito realmente só está relacionado à polícia. Pensa, nossa, está relacionado à polícia, alguma coisa errada, ou vai ser preso, ou vai ser isso, vai ser aquilo. Existe algo cultural, eu estou falando totalmente de forma leiga aqui, né? E o bom é que você vem trazendo isso à tona e mostrando que não é bem isso, não. Tem um perito, um profissional, né, da sua atuação, ele tem muitas possibilidades de contribuição da sociedade, né, de contribuir com o INSS, de contribuir com questões, igual nós falamos, né, no outro episódio, de concurso público, enfim, então tem sido muito interessante, fora essa conscientização que você acabou de passar, humana, né, de fazer com que as pessoas saibam dos direitos delas, saber o que é possível fazer, e também, diante do tema de hoje, elas saberem que se está tendo essa questão do INSS, vamos dizer assim, como ela vai realmente se sociabilizar depois, né? Como que vai ser essa vida? Então, realmente, assim, é muito profundo. Mas diante da sua experiência, da sua bagagem, a pergunta que não quer calar, como que você sugere, qual a solução você sugere, né, para esse episódio específico? Bom, então, uma pessoa que precisa, né, de uma avaliação no INSS, a forma mais prática, né, de não consegue contratar um perito ou um médico de confiança para ajudar a entender se ela tem incapacidade e o enquadramento do benefício, é levar as documentações que sejam pertinentes àquela doença em específico, porque às vezes a pessoa tem uma unha encravada no dedo do pé direito e ela leva tudo aquilo, e a doença que ela quer falar é sobre um câncer de mama, e aí ela começa a juntar várias doenças que não tem, às vezes, uma correlação. Sim. Claro que uma pessoa, ela não é um diagnóstico, ela é um conjunto. Então, às vezes, o somatório de várias doenças, né, que podem não ter tanta repercussão, mas esse somatório ocasiona, sim, uma incapacidade. Isso tem que ser considerado também. Sim. Mas direcionar é melhor, porque o momento da perícia é pouco tempo que o perito tem, né? Lá na agência do INSS, ele tem pouco tempo para fazer essa avaliação, então ele precisa dos documentos, ele precisa ainda examinar e conversar com essa pessoa, e muitas vezes a gente julga também o perito que está ali pressionado por uma carga de trabalho extensa, e ele tem que dar conta daquela agenda e atender todas essas pessoas. Então a gente precisa colaborar com o trabalho dele, levar Sim. essa documentação, né, o melhor possível. Muitas vezes o próprio INSS pode tentar fazer uma readaptação dessa pessoa em sociedade, para que ela consiga, né, reingressar no mercado de trabalho. Então, aqui eu acho que é uma importância primordial da perícia, que seria entrar cada vez mais a fundo nessa questão da readaptação dessas pessoas, porque fica muito aquele mito, né, aquele tabu de que quem quer um benefício do INSS é alguém que não quer trabalhar, né? E aí a gente tem que entender mais a fundo isso, porque Exatamente. é um sintoma de uma doença social, né? De, às vezes, uma dificuldade financeira ou uma dificuldade de ir além no mercado de trabalho. Por que que isso acontece? Será que é porque tá todo mundo, ninguém quer trabalhar, né? Ou tem alguma coisa a mais? Então a gente precisava falar mais sobre isso, até para buscar as causas e ajudar as pessoas nisso e ajudar os peritos nessa avaliação. Então, basicamente, né, é tentar demonstrar a sua doença, né, de forma transparente também, tentar aumentar coisas que não existem, porque para o médico que tem experiência e vê todos os dias isso na perícia, né, é muito fácil de detectar que isso está acontecendo. Olha, eu vou falar,
Eu ouço e realmente assim eu fico impressionada. E mais uma vez eu quero te agradecer. Para quem realmente se interessa por esse assunto, ou tem algum familiar, ou está passando por esse processo de INSS e quer realmente, porque às vezes as pessoas pensam que está fora do alcance, tem uma profissional assim como você, ou todos os profissionais que estão junto aí, compondo, né, a equipe junto com você. Eu gostaria que você passasse os seus contatos para quem tiver interesse, está entrando em contato ou está fazendo suas indicações. Bom, nas redes sociais, Madrinha Legal é o perfil onde eu passo, né, informações gerais, então aonde procurar por esse nome nas redes, no YouTube, Instagram, vai encontrar ali uma página que traz esclarecimentos, então, sobre diversas áreas da perícia médica e que abre caminho para também outros colegas aí poderem ajudar cada vez mais pessoas. Bom, Caroline, meu muito obrigada pela sua participação mais uma vez, por estar contribuindo aqui no Pautas da Tarde com seu conhecimento. Vamos trazer, né? Se você tiver algum outro tema que você acredita ser interessante para a gente passar diante da sua experiência, da sua bagagem, porque, como eu falo, também aprendo com vocês. Por favor, nos fale, vamos passar, vamos compartilhar assim para alcançar mais pessoas e realmente, né, abrir o conhecimento. Ele é libertador, né? Faz com que as pessoas se libertem de muitas coisas que se sentem presas. Enfim, meu muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, fico à disposição. A gente já pode fazer uma listinha desses temas aí, Olha, então. gente, se preparem. O ano tá aí, ó. Tem um ano inteiro aí para a gente estar colocando conteúdo. Obrigada, doutora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigada pela sua participação. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva nesse canal, dá o seu joinha, aperte o sininho para que na próxima publicação você seja um dos primeiros a estar assistindo os nossos conteúdos e compartilhem para que outras pessoas possam ter acesso ao mesmo conteúdo que você. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse assunto, se você está tendo algum problema nesse quesito de solicitação do INSS, se você conhece alguém, já compartilha, enfim, coloca aqui nos comentários como esse conteúdo está contribuindo com você. E lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 14 horas, estarei sempre trazendo novo conteúdo para você. Até a próxima, tchau, tchau!